Amados, nós estamos diante de uma profecia. De uma profecia a qual um profeta anônimo. A Bíblia não fala no nome desse profeta. Ele está no anonimato. Profeta que Deus assim enviou até o sacerdote Eli. Irmão, quando Deus quer falar, não tem ninguém que barra Deus. Ninguém. E nada que possa barrar a Deus. Veja que a mensagem foi para um sacerdote. O sacerdote era uma pessoa que havia sido separada por Deus para assistir na casa de Deus. Hoje todos nós somos sacerdotes. Amém ou amém? Amém. Porque somos a arca de Deus. Tirando os dons ministeriais da igreja, que o Senhor colocou como apóstolo, profeta, pastor, mestres e evangelista, que são os dons ministeriais da igreja, para buscar o aperfeiçoamento dos santos. Mas cada um de vocês hoje é um sacerdote em potencial. Na sua casa, no seu trabalho. E cada um de vocês hoje, aqueles que aceitaram Jesus, que estão na presença do Senhor, é a arca do Deus vivo. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Quem é templo do Espírito Santo aí? Você é a arca de Deus. E a Bíblia fala desse profeta que foi enviado por Deus ao sacerdote Eli com uma mensagem. E a mensagem desse Deus maravilhoso dada a esse sacerdote, dada a esse profeta, foi bem clara. Foi bem clara. Quando o profeta chegou perto de Eli, estava falando dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Deus estava falando para ele o seguinte: olha, Eli, você honra mais os teus filhos do que a mim. Nos dias de hoje, há muitas pessoas dentro da casa de Deus que têm honrado marido, esposa, filhos, trabalho, carro, bens, mais do que a Deus. E depois vem com aquela cara de pau dizendo que ama a Deus, que é fiel a Deus, mas na verdade não tem honrado a Deus como Deus é. Louvado seja Deus. A Bíblia é bem clara que é para amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Para amar mais do que teu pai, mais do que tua mãe, mais do que tua esposa, mais do que seus filhos, mais do que seu trabalho, mais do que seus bens. Amar a Deus acima de tudo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E esse profeta anônimo diz: olha ali, você está honrando mais os teus filhos do que o próprio Deus. Isso pode acontecer com qualquer um. Porque na verdade nós somos carne, nós somos pecadores. Nós não somos super-heróis. Mas louvado seja Deus, que Deus está sempre nos despertando, amém? Está sempre trazendo alguém para falar conosco. Para que nós não venhamos cair no caminho da desgraça e nos desviarmos desse caminho e morrermos e irmos para o inferno. Então Deus está sempre mandando alguém para falar conosco. Louvado seja Deus por esse amor e pela sua misericórdia. Mesmo Eli, falhando com Deus, honrando Ofni e Finéias, Deus mandou o profeta falar com ele. Aleluia. Da mesma forma, nos dias de hoje, Deus tem mandado pessoas para falar conosco. No individual, no coletivo, mas Deus nunca se esquece, nem de mim e nem de você. E quando Deus fala conosco, Ele sabe a maneira certa de falar. Às vezes nós queremos uma pregação e uma fala da nossa forma. Mas Deus sabe a nossa necessidade e Ele sabe como deve falar conosco. E nesta noite Deus quer falar com você para que você venha honrar a Deus. Se você tem honrado, Deus quer que você honre mais ainda. Se você não tem honrado, que nesta noite você passe a honrar. Porque tem pessoas que honram a Deus pela metade. Esses dias eu tenho visto algumas coisas na internet que eu tenho ficado assustado. No quesito dinheiro. E eu fico preocupado com isso. Quantos de nós aqui nesta noite veio do mundão? Quantos? Veio do mundão? Só isso? Só esse pouquinho?
Quantos de nós aqui bebíamos? Vou ficar com a mão levantada, tudo que eu falo aqui eu estava. Quantos de nós aqui se prostituía? Quantos de nós aqui fumava? Quantos de nós aqui gostava do forró? Só Jesus na casa. Balançava o esqueleto a noite toda. Quantos de nós aqui gostavam de um carnaval? Já se preparavam o ano todo para gastar no carnaval. Eu vou ficar com a mão levantada. Quantos de nós aqui gostavam de bater uma bola no Rio, chama de curimba? Curimba, lá no como é que fala? Lá no Maranhão é berequete. Macumba. Espiritismo. Quantos de nós aqui gastávamos dinheiro em coisa dissoluto? Besteira. Quantos de nós aqui fomos numa cartomante? Jogar uma carta, um búzio? Vou ficar com a mão levantada, tudo é eu. Agora Deus foi com mão forte lá no Egito, nos resgatou na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quanto Deus cobrou? Nada. Mas chega no dia de dar um dízimo, de dar uma oferta, fica com aquela mão mirrada, fica com aquela tristeza no coração. Por isso que a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Tem gente que se converteu, nunca deu um dízimo, porque fica ouvindo coisa do diabo, dizendo: olha, se você dá, o pastor vai comprar um terno novo. Se você der, o pastor vai comprar um carro novo. Se você der, ele vai comprar um apartamento novo. Você está dando para quem? Para o pastor ou para Jesus? O importante é você colocar no altar de Deus. E se o pastor ou quem administrar fizer tudo isso, miserável é. Eu estou falando isso, vocês vão entender por que depois. Eu sou fruto do dízimo e oferta. Quantos que não conseguem entender que honrar a Deus não é só de boca, mas é de fato e atitude? Aleluia a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu não sei como é a sua vida, mas Deus sabe. Aleluia. Eu não sei se você honra a Deus nessa área, mas Deus sabe. Aleluia. Aleluia. Porque a minha Bíblia diz que o único demônio que o Senhor não pode expulsar é o devorador, o migrador e o assolador. Ele não expulsa, se você não for fiel. O pastor não mandou pregar isso não, tá? Estou pregando porque Deus está tocando no meu coração. Aleluia. O Senhor fala: por causa disso, por causa de quê? Por causa da sua atitude dizimista fiel, o poderoso de Israel, de Jacó, eu vou repreender o devorador. Diga: o devorador, o migrador, o cortador e o assolador. Só Deus pode fazer isso. Aleluia, Deus. Tem gente que gasta dinheiro com um monte de besterol. Sabe o que eu descobri aqui em Portugal? O que as pessoas gostam de fazer? É fazer compra. Mais do que no Brasil. Não tem lugar para ir? Eles vão para o shopping. Eles vão para o shopping, vão para trás da Primark lá, igual, né? Eu andando na Primark, Deus falando comigo dentro da Primark. Eu falei: ah, Deus, foi maravilhoso. Eu fico abaixo do chiado. O pessoal fala que está em crise, mas eu estou vendo gente com 5, 6 sacolas. É mentira minha? É o pessoal com umas botas bonitas. Aqui o pessoal é chique, se veste bem. E diz que está em crise, mas não tem coragem de chegar no altar e falar: Senhor, isso aqui é teu. E eu estou te adorando na beleza da tua santidade. Toma, Jesus. Meu Deus! Aleluia. Não só dá amém, não. Deus sabe como é que está a sua vida. Essa hora ninguém dá amém, ninguém dá glória a Deus, ninguém fala em línguas. É a hora mais apertada. Aleluia. E é fiel, dá. Deus sabe e recebe. Ele ofereceu um veículo para mim, 2.000 euros. Eu falei: quanto que esse carro? 2.000 euros? Eu falei: rapaz, esse carro no Brasil vale 30 mil. Tem crente aqui que nunca teve nada. Nada. E
Deus está dando. Toma. É Deus, aleluia, Jesus. O crente fiel, ele passa numa loja, ele olha, nossa, vou comprar. Aleluia. Ele sabe que pode pagar, porque Deus é fiel. E aqueles que passam na vitrine e ficam, ai, se eu pudesse. Aí já fala, você não pode não. Você não pode mesmo. Ai, se eu pudesse comprar aquela bota, aquele vestido. Aqui fala fato, né? Fala português também. Ai, se eu pudesse comprar aquele fato, vamos chegar no Brasil chique. Mas não pode comprar, varão. Tu não é fiel. Tu não é fiel a Deus. Tu não honra a Deus. Quer dizer para os irmãos que é o seguinte: eu sou um ex-morador de rua. Olha bem para mim. Morador de rua. Mendigo no Brasil. Cabelo nas costas. 3 anos sem tomar banho. Canceroso, epilético. Mas sabe por quê? Eu estava lá na rua? Porque o diabo queria me matar. Quero dizer para vocês que eu sou um homem especial. Lindo e maravilhoso. Cheiroso. Tem alguém feio na casa de Deus? Não. Tem alguém mal cheiroso na casa de Deus? Não. Quem tem Jesus tem o perfume dele. Quem tem Jesus tem a imagem de Deus. Então é bonito. O pregador fala que eu sou metido. Eu falei, se eu for metido do jeito que vocês falam, eu sou mesmo. Porque primeiro que eu sou príncipe. Segundo que meu pai é rei. Glória a Deus. Amém? Eles falam que eu sou metido. Estava dormindo debaixo de uma árvore. Depois de jogar profissionalmente, depois de ter muito dinheiro, de ser macumbeiro, corimbeiro, né? Fala no Rio, corimba. Fui parar na sarjeta. Perdi tudo. Maltrapilho. Sabe o que aconteceu comigo? Esse Deus maravilhoso preparou um culto só para me salvar. Viu como eu sou chique? Como eu sou especial? Preparou um culto só para me salvar. Colocaram instrumento naquela praça. Para comprar uma bateria tem que ter dinheiro. Para comprar um violão tem que ter dinheiro. Para comprar um teclado tem que ter dinheiro. Para comprar um contrabaixo tem que ter dinheiro. Não tem? Então, esses crentes foram lá para a rua com tudo isso para salvar o Paulo Domingues. Deus me honrou poderosamente. Mas também a minha vida toda, enquanto eu viver, eu vou honrar esse Deus maravilhoso. Esse Deus que me amou. Esse Deus que me buscou. Enquanto eu viver, aleluia, eu vou honrar a Deus. Enquanto eu viver, eu vou amar a Deus. Sobre todas as coisas, sobre tudo. Porque no momento mais difícil da minha vida, mais triste da minha vida, alguém se importou comigo, alguém investiu em mim, alguém acreditou em mim. Eu mesmo não acreditava mais em mim. Mas esse Jesus que está aqui nesta noite acreditou em mim. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia que Eli deixou de honrar a Deus. E Deus mandou o profeta falar com ele. Os filisteus sempre atacaram o povo de Israel. Os filisteus sempre quiseram destruir o povo de Israel. Mas a mão de Deus sempre estava sobre este povo de Israel maravilhoso. E o troféu deste povo era a Arca da Aliança. E o que tinha na arca, pastor? Dentro da arca, a vara de Arão, o maná e as pedras que Moisés pegou lá no Monte Sinai. A arca de ouro, 2 querubins se encontrando as suas asas em cima daquela tampa. Aquela arca era algo poderoso em Israel. E os filisteus sempre quiseram destruir o povo de Israel. Mas quando eles sabiam que a arca estava no meio do povo, eles tremiam de medo. Porque eles sabiam das pragas que Deus havia jogado no Egito. Toda a terra sabia, todos os povos sabiam. Olha, o povo de Israel saiu do Egito depois de 400 anos
o Deus deles mandando praga lá. E Faraó mandou o povo sair debaixo de praga que Deus mandou sobre os egípcios. E a Bíblia diz que quando esse profeta levou a mensagem, louvado seja Deus, para Eli, o que aconteceu? A Bíblia fala aqui no capítulo 4 que o povo dos filisteus pelejaram contra o povo de Israel. Primeiro caíram quantas pessoas? Caíram cerca de 4.000 homens. Os anciões perguntaram: por que o nosso Deus nos abandonou? Por causa da desobediência. Quem desobedece, Deus sai fora. Logo na frente, o povo, os filisteus, a arca estava sendo levada por quem, irmãos? Ofni e Finéias. Eles não eram levitas, eles não eram da tribo de Levi, não tinham permissão de Deus de levar a arca. Sabe por que muitos ministérios, muitas pessoas não conseguem permanecer na presença de Deus? Porque querem tocar no sacerdócio de Deus e não são levitas, não vão para frente. Tem uma síndrome chamada aí, síndrome de abrir salão. São aqueles camaradas que estão no ministério. Às vezes o pastor não tem aquela pregação linda como a igreja quer, mas Deus chamou ele como um bom apacentador. Aí tem um sentado no púlpito, bom pregador, para ajudar o pastor e o ministério e a obra de Deus. Aí o coitado cai na desgraça de ouvir o seguinte: rapaz, você é um bom pregador, Deus é contigo, e se você e mais o meu grupinho quiser, nós vamos abrir uma igreja. Mas como nós vamos fazer? Não, mas o meu dízimo, o dízimo de fulano, a gente compra cadeira, a gente aluga um ponto bom e nós vamos prosperar.